Olá, nós somos estudantes da Univesp, matriculadas no curso de licenciatura em Letras. O nosso trabalho de conclusão de curso tem como título Atendimento Educacional Especializado no Ensino Fundamental, o estudo de caso na Escola Estadual Professora Isabel Vieira de Serpa e Paiva, no bairro do Jaraguá, na capital de São Paulo. A nossa orientadora foi a professora Alana Duarte dos Santos Boaventura. Essas são as integrantes do grupo. O nosso trabalho ele se divide em 3 partes. A primeira, definição do atendimento educacional especializado. A segunda corresponde ao contexto da escola. E a última, as considerações finais. Eu vou falar sobre a introdução. Eu sou a Fabiana. O nosso trabalho de conclusão de curso, TCC, ele aborda o tema do atendimento educacional especializado, o AEE, que tem o seu objetivo principal de garantir aos estudantes uma educação de qualidade adaptada às suas necessidades específicas, visando assim sua plena aprendizagem com autonomia e participação na sociedade. O AEE surgiu em 2008 como um serviço da educação especial pela Política Nacional de Educação Especial, onde assegura que os estudantes aprendam o currículo do ensino comum e aquilo que é necessário para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência. O objeto de análise será um estudo de caso na escola já citada, onde abordaremos os aspectos históricos, estratégias pedagógicas, a infraestrutura e contexto escolar, além das informações históricas sobre a inclusão dos estudantes com deficiência nessa instituição. Serão levantados dados sobre evolução e dificuldades enfrentadas pelos gestores, professores e estudantes ao longo desse processo, que será relatado através de entrevista realizada com a diretora da escola. Está distribuído em tópicos, compreendendo os objetivos, caracterização do local de estudo de caso e sua localização geográfica, o campo de pesquisa relatando os resultados obtidos e a conclusão de todas as pesquisas desenvolvidas, sendo todo o trabalho embasado nas legislações vigentes. Gente, eu vou falar sobre os objetivos. O objetivo é compreender o processo histórico da educação dos estudantes com deficiência e entender o movimento atual para alcançar a excelência do AEE e relatar os desafios que a educação especial enfrentou e ainda enfrenta para atender as pessoas com deficiência nos sistemas escolares. Realizamos também uma análise histórica por meio de literatura das produções científicas a respeito do AEE, que abordam as legislações, as estratégias pedagógicas e o papel dos profissionais envolvidos nesse serviço educacional, com foco na educação na escola, que já foi citado. Como justificativa, nós, como futuras professoras e, sobretudo, como cidadãs, estudar sobre esse tema escolhido nos incita e incentiva, né, a levar, a investigar e a cobrar também das autoridades competentes ações efetivas que tenham como objetivo a melhoria contínua e a inovação do AEE. Atualmente, os estudantes que são público-alvo do AEE, na educação básica, na modalidade de educação especial, já estão matriculados nas classes comum do ensino regular, mas ainda, no entanto, se faz necessário entender que nem sempre foi assim. Oi, eu sou a Joelaine e vou falar sobre a metodologia. Foi uma pesquisa que fizemos e com a exploração de dados de fontes humanas para descobrir ideias sociais, atitudes e motivações, visando assim compreender e interpretar o funcionamento deste método de ensino que é o AEE. Escolhemos de forma conjunta e intencional a escola já citada, né, na qual foram entrevistados profissionais envolvidos, observados o ambiente escolar, analisados também documentos e materiais utilizados com os alunos, né, e todos os dados coletados foram organizados e analisados minuciosamente, de forma qualitativa, levando em consideração todas as etapas
do AE, as estratégias utilizadas e as dificuldades encontradas e os resultados alcançados pelos estudantes. A estrutura da escola, ela foi criada em 1947 e ela é referência regional para o AEE. Ela atende crianças no contraturno, então, de Jaraguá, das escolas, né, matriculadas de Jaraguá, Pico do Perus, e também tem 2 professores do AEE, um no período da manhã e outro no período da tarde. E o que é o AEE? O AEE é um serviço da educação especial que identifica e organiza os recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades. Consiste em realizar uma ação específica para ajudar o aluno com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas oportunidades, superdotação no ambiente escolar e fora dele. E onde o AEE é ofertado? Em todas as etapas e modalidades da educação básica e do ensino superior. É uma oferta obrigatória, embora participar do AEE seja uma decisão dos responsáveis pelo aluno. Os marcos históricos. O primeiro é a Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, e o segundo é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Aqui nós deixamos para vocês uma trilha de conhecimento sobre a história das políticas sobre a educação pessoas com deficiência. Olá, eu me chamo Geisa e eu vou falar sobre o AE na escola. A sala de AE, hoje, atualmente, ela atende 26 alunos, sendo disponibilizado em 2 períodos, matutino e vespertino. No caso, se a criança é matriculada no período da manhã, ela vai ser atendida no AE no período da tarde. Se ela é matriculada no período da tarde, ela é atendida no AE no período da manhã. Esses atendimentos são feitos 2 vezes na semana, 2 aulas de 45 minutos. Só que, quando a gente olha para a história, a gente vê que nem sempre foi assim. Ela foi chamada de classe especial, ela foi chamada de sala SAP, que era o Serviço de Apoio Pedagógico Especializado, e sala de recursos, até se tornar AEE. Hoje, os professores que atendem a sala do AE contribuem também para a elaboração e do planejamento da sala regular, onde há a matrícula dos estudantes com as tais especificidades. Desta forma, garante a integração entre o trabalho realizado tanto na sala regular quanto na sala do AE. Como, por exemplo, assim, o professor ele tem um aluno, né, autista, por exemplo, e ele não consegue fazer atividades adaptativas para esse aluno. O que ele vai fazer? Ele vai lá na sala do AE e vai pedir orientação para esse professor. O professor do AE vai orientar como esse professor deve planejar e adaptar suas atividades para alcançar esse aluno. O nosso estudo de caso, quando a gente escolheu a escola, ela foi muito... nos atendeu assim de portas abertas, como a gente pode falar, né? Tivemos todos acesso a documentos, às entrevistas, todos foram muito solícitos em nos atender, mas no começo a gente teve um pouco de decepção, porque não encontramos, né? Foi a ausência de documentos dessa época, quando era classe especial, onde a gente gostaria de ver o acompanhamento desses alunos, os relatos dos professores, como eram feitas as atividades. Não foi encontrado em nenhum documento da escola, em arquivo morto, nada em relação a essa época das classes especiais. Quando a gente começou as entrevistas, a gente se deparou com determinadas falas. E uma que, assim, nos impactou, de vários professores, foi que, eu prefiro a época quando a sala era sala classe especial. E a gente perguntava o porquê, mas por que você prefere? Porque os alunos deficientes eram alfabetizados. Mas, ao conversar com a professora do AE, ela nos mostrou e nos ensinou que não é assim, né? Primeiro, a gente pensou assim, então, na época, quando era classe especial, era melhor. Então, no caso, agora, regrediu em vez de evoluir.
causou aquela confusão na nossa cabeça. Porque esses professores nos fizeram acreditar que era melhor assim. Mas a diretora da escola, a professora do AE, e ela nos mostrou que não era assim. Por quê? Porque essas classes especiais, elas eram segregadas. No caso, assim, esses alunos, eles ficavam lá, naquela sala, eles não tinham nenhum tipo de interação social com os outros alunos da escola, eles eram atendidos num determinado horário, o seu recreio era diferente das crianças, e até eu ouvi duas falas, né, de dois professores que falaram assim, a gente tinha medo daqueles alunos, porque os alunos, era uma sala sombria, a gente tinha medo, despertava até um medo na gente, e aquilo acabava até impactando a gente, né, na hora da entrevista. E quando a professora do AE, o que ela nos mostrou? Que o AE trouxe essas crianças para a visibilidade. Elas eram invisíveis e o AE as tornaram visíveis. Hoje, para participar do AE, elas têm uma matrícula, elas têm relatório, é feito um estudo de caso de cada aluno, é apresentado o laudo médico dessa criança, ela tem que é feito um planejamento individual para cada um, e é tudo documentado, não é nada falado, não é nada deixado no ar. Isso é tudo documentado, fica numa pasta lá na sala do AE, para quando precisar fazer qualquer pesquisa, pegar qualquer coisa sobre esse aluno, está lá tudo documentado. Então, hoje, o que a gente vê é que o AE, ele tiraram essas crianças da escuridão, né? E trouxeram ela para a luz, como a gente fala o ditado. Porque quando a gente vê nas nossas pesquisas, né, em todo esse processo que a gente fez pesquisas, essas crianças sofreram muito. Elas foram muito abandonadas, né? Elas foram deixadas de lado. E mesmo quando elas foram incluídas na escola com a classe especial, elas não foram incluídas. Na verdade, elas foram colocadas lá, né? O professor usou até uma fala interessante que a gente achou. Ele falou, para mim, essa sala era como um apêndice. Ela estava lá, ela ficava lá, mas eu não tinha acesso a ela, eu não sabia quem era lá, quem estava lá, eu não tinha contato com aquelas pessoas. E hoje o que a gente percebe é o quê? Que as crianças, elas são totalmente sociáveis, a gente percebe as crianças se socializando com as outras crianças, as crianças com necessidades especiais. Há um novo olhar, né? Hoje há uma nova mudança com essas políticas que vieram para ajudar os deficientes. E isso nos ensinou muito, nos mostrou, né, como futuras professoras, a como poder lidar, a quem a gente buscar ajuda quando precisar. Sabemos que não é fácil, porque as falas dos professores relatam isso, da dificuldade de atender um aluno sozinho, um aluno com necessidade especial, e mais 30 alunos, 35 alunos. Às vezes, eles não têm só uma criança laudada, às vezes eles têm 2 ou 3, e o que eles reclamam é isso. Eles não reclamam da inclusão em si, eles reclamam da falta de preparo de preparar professores para receber essas crianças, porque eles têm que atender elas e atender a classe. De um modo geral, ele tem que gerenciar isso, e o que eles reclamam é isso, eles não estão conseguindo gerenciar, eles não são contra a inclusão, eles são contra a forma que está sendo feita. Mas a gente acredita, né, que isso vai mudar, como vem mudando com o tempo, que vem a história do AE, a história da classe especial vem mudando, e a gente acredita que isso vai mudar também. E para nossas considerações finais, nós fizemos alguns apontamentos. E desde o Império, então assim, não é de hoje, né? Desde 1854, o Brasil tem implementado políticas públicas para atendimento às crianças, às pessoas, na verdade, com deficiência, seja adulto ou infantil, porque elas permaneciam invisíveis, marginalizadas e excluídas, tanto pela família como pela sociedade.
A escola que a gente estudou, que acho que é uma consideração importante, essa escola sempre foi vanguardista no acolhimento de crianças com deficiências. No entanto, como relatamos, como a professora Geisa já relatou, não foram encontrados documentos comprobatórios sobre matrículas, registros dessas crianças na escola. O estudo também ele esclarece que o AE não se trata de um reforço, mas sim de um potencializador para o desenvolvimento e a inclusão dos alunos com deficiência. E também que o AE tem se mostrado fundamental para a aprendizagem dos alunos e deve ser ofertado em todos os níveis de ensino, com atividades adaptadas e programas que possibilitem suprir as necessidades. A escola citada no estudo, ela foi vanguardista desde sua criação e o acolhimento dessas crianças, né, até agora. E o AE trouxe visibilidade, legalidade, inclusão, inserção desses alunos com deficiência na sociedade, transformando eles em sujeitos ativos. E percebe-se ainda que a necessidade de se implantar um projeto de educação continuada para os professores sobre educação especial e inclusiva. Então, diante desses fatos que marcaram historicamente a vida das pessoas com deficiência, justificamos a importância de defrontar o tema com a reflexão histórica sobre a educação na perspectiva da educação inclusiva, seus avanços, retrocessos, suas fraquezas e oportunidades de melhoria, como objetivo de colaborar e aprofundar a pesquisa sobre o tema para o avanço do AEE no Brasil. Então, eu tenho os agradecimentos também, que nós queríamos também agradecer. Agradecemos a professora Alana, né, que foi muito solícita em todas as nossas necessidades. Agradecemos também a todos os professores da Univesp, em especial aos professores do curso de Letras, que nos ajudaram, né, nesse processo de formação. E também aos profissionais da escola, Isabel Vieira, que trabalharam e que trabalham, que colaboraram também com a coleta de dados e nos receberam de uma forma especial. Também agradecemos aos nossos familiares, que com o apoio necessário e compreensão pela ausência em virtude dos nossos estudos. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso aí, meninas. Tá ótimo.